Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim conversar com vocês sobre os 12 livros de 2018. Eu vim conversar com vocês sobre os 12 livros do ano de 2018. Eu fiz uma lista, para quem não sabe, em que eu leria determinados livros no ano de 2018. Eram livros que já estavam ali na minha estante há algum tempo e que eu queria ler. Hoje eu vim falar rapidamente sobre todos os livros que eu li. Então, bora lá! Desses 12 livros, eu vou mostrar para vocês em ordem do que eu menos gostei para o que eu mais gostei, tá, gente? O primeiro que eu vou apresentar aqui, ele é um livro que não é de histórias, né? Não é uma fantasia, não é um romance, não é um policial. Na realidade, ele é mais um trabalho, né, de um pesquisador, de um engenheiro florestal, que vai contar pra gente como que funciona a vida secreta das árvores. O livro é este aqui, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem. E ele é muito legal pra quem gosta do conteúdo de natureza, de meio ambiente, de tudo que esse escritor trouxe aqui. Ele não é uma história, não é uma narrativa, não é um romance, para ser específica. É um trabalho dele, de anos de estudos, que ele vai contar pra gente como que funciona as árvores, né? Então aqui ele coloca vários pontos interessantes que eu jamais imaginaria, né? Como as árvores se comunicam, como que funciona a dependência de uma para outra e ao mesmo tempo a competição que elas têm uma com a outra, como que funciona quando a gente faz o desmatamento, como que os animais se relacionam às árvores, qual que é o momento em que ela está debilitada e acaba sendo atacada ou por fungos, insetos, pássaros. Mas é basicamente isso. Então esse aqui, ele é aquele café com leite. Ele não é um livro ruim, ele é um bom livro, mas é para um público específico e não é do conteúdo que eu trago aqui para vocês. Tá bom? Então vamos pro próximo. O que há de estranho em mim? Aqui existe a protagonista, que é a Brit, é uma adolescente, ela toca numa banda, ela é super desenvolta, porém ela mora com o pai, que acabou de se casar. Ele tem a madrasta, eles têm um filho novo ali para cuidar, para viver. E meio que ela se sente deslocada no meio dessa família, que é a família dela. O pai não entende ela e é muito influenciado pela madrasta. E a madrasta muito menos, né? Ela acredita que a mulher tem que ser arrumadinha, bonitinha, enquanto que ela não, ela tem cabelo colorido, ela tem piercing. É totalmente diferente daquele mundo familiar. Por que esse livro ficou na lanterninha para mim, né? Eu achei ele raso. A ideia em si do livro, de uma garota que é um pouco rebelde e acaba sendo levada para um internato de garotas para ter um tratamento, para ver se melhora, mesmo os pais não sabendo muito bem como será esse tratamento, e ela acaba passando por diversas dificuldades dentro dessa instituição, que tem um método super duvidoso, né, para melhorar na vida dessas garotas. Na realidade, essa instituição, ela gosta mais, do dinheiro do que o tratamento mesmo para essas meninas, mas eu achei raso. E eu acho que o que mais me decepciona neste livro aqui é o romance. Acontece que a Brit, ela gosta de um garoto que toca junto com ela na banda e é um garoto mais velho. Ela é adolescente, ele já terminou a escola e tudo mais. E ela tem essa paixonite por ele. Em nenhum momento se fala ali que ele teve alguma reciprocidade por ela, né? Que ele mostrou pra ela que gostasse dela também. Mas o que acontece é que eles vão ter um romance ali que eu achei muito nada a ver. Eu acho que a história poderia ter só se focado no familiar, na instituição, nas amizades que ela fez ali dentro da instituição. Ela até poderia continuar tendo esse crush por ele e eles poderiam ser amigos, né? Consolidar uma amizade mais forte, porque foi muito superficial, né? A autora coloca ali que ela gostava dele e daqui a pouco
já estão juntos. Então eu acho que foi isso que me decepcionou e por isso este livro aqui ele fica na lanterna. Eu sei que muita gente gosta dele, mas é um livro que eu li, ponto, eu não releria ele novamente. E foi isso. Vamos para The Girl from Everywhere. Esse livro aqui, ele vai contar a história difícil entre a Nyx e seu pai, né? Ele é dono do Temptation e eles viajam o mundo afora em busca de um único objetivo, que é encontrar um mapa específico para encontrar a mãe da Nyx, né? O Slate, se eu não me engano, que é o pai dela, é apaixonado pela mãe da Nyx. Tiveram um relacionamento. Acontece que quando a Nyx nasceu, a mãe morreu. E o Temptation, que é o navio, ele viaja não só por lugares, mas ele viaja no tempo. Mas para isso é necessário um mapa específico, né? Ele tem que ter algumas coisas para o Temptation conseguir levar a pessoa até o lugar. O grande ponto dessa história é se o pai dela consegue voltar ao tempo específico e salvar a mãe, talvez a Nyx não vá viver. Eu achei, quando eu comecei a ler, principalmente que fala uma história de viagem no tempo para os fãs de Outlander e Rebelde do deserto. Eu li Outlander e eu sou apaixonada pela história e não tem absolutamente nada a ver com Outlander. Só por causa de viagem no tempo, não são comparáveis, não são histórias que sequer tem alguma coisa a ver. Primeiro, que a grande história eu achei que fosse se passar no navio, que eles fossem viajar e bater num lugar, bater em outro e nada dá certo. Mas na realidade eles acabam chegando ali naquela ilha do Havaí ali, onde a mãe dela faleceu, para buscar um mapa específico e ficam fazendo várias negociações ali para conseguir o mapa, para ver se vai dar certo, se não vai dar. Enquanto a Nyx fica ali meio que num triângulo amoroso, um pouco estranho. Eles fazem duas viagens, se você for contar no momento que eles chegam ali no Havaí e depois quando eles vão até a China e depois voltam. Então, assim, eles fazem duas viagens no livro todo. Então, eu não gostei, resumidamente. Eu fiquei muito feliz porque dos livros que eu escolhi para esse ano de 2018, a grande maioria me trouxe uma alegria enorme ou uma mensagem muito importante. E nesse caso de mensagem, a Listra Negra tá nesse lugar. Aqui a gente vai ter a Valerie, que é a personagem principal, e ela tá passando por um grande dilema, que é após uma chacina na escola dela, onde quem foi o protagonista dela foi o seu namorado, ela tem que voltar à escola. O livro se chama Lista Negra porque, na realidade, a Valerie ajudou o namorado a criar essa lista de pessoas que faziam bullying com eles, que de alguma maneira os maltratavam, e foram as pessoas que eram foco dessa chacina do namorado dela. Essa história aqui, ela é comovente porque ela vai mostrar pra gente o pós, né? Então, depois de tudo o que aconteceu e de todas as variáveis, a gente vê o pós e a gente vê as lembranças da Valerie, que conhecia o namorado não como um assassino, mas como aquela pessoa que ela amava, né? E os pontos onde ela talvez tenha errado, porque ele era um garoto depressivo, era um garoto que acabou ficando com algumas amizades que não eram legais e ela acabou não aconselhando tanto, deixando que ele ficasse um pouco solto. E tudo isso, essas pequenas coisas foram juntando até que acontecesse esse fato horrível. Essa história aqui de superação, na qual a Valerie também foi atingida nesse tiroteio, e tem essa recuperação não só de saúde, mas psicológica, na qual ela vai carregar isso para o resto da vida. É muito impressionante em você ver o relacionamento das pessoas com ela. E talvez aquelas pessoas que tanto maltrataram começam a enxergar ela também como ser humano. É muito linda essa história, muito impactante. E ela mexe muito com você. E é muito importante para os adolescentes lerem, porque eu acho que a principal mensagem aqui é que tudo tem uma solução, gente. A gente só tem que não desistir, porque no mundo vai estar cheio de gente que vai
estar querendo prejudicar o nosso estado de espírito, vai estar querendo prejudicar nossas realizações, mas a gente precisa passar por cima, por mais difícil que seja. E essa força que a gente tem que tirar todo dia é respirar fundo, cabeça erguida e segue em frente. Suzy e as Águas Vivas, além de fofa, ela traz uma mensagem super bonita sobre a amizade. Aqui a gente vai ter a Suzy Swanson, que tem uma melhor amiga que se chama Franny, e a melhor amiga dela acaba morrendo afogada numa praia. E ela fica super traumatizada com isso e inconformada porque a amiga dela fazia aula de natação, ganhava vários prêmios e não haveria possibilidade dela ter se afogado. Acaba que quando ela volta para o seu ano letivo, existe um trabalho para se fazer, em que os alunos, se eu não me engano, escolhem um animal específico para falar sobre ele. E a Suzy escolhe as águas vivas. Ela acredita que a morte da Franny foi causada pelas águas vivas e não necessariamente por esse afogamento. E esse trabalho mostra o processo de reabilitação da Suzy, de reencontro dela com novas amizades para superar a perda de uma melhor amiga. Porque aqui a gente tem essa criança que é doce, inteligente, super esportiva, super alegre e acaba tendo essa perda. E como uma criança superar isso? Ter dimensão de que nunca mais vai ver a amiga, né? E que se perdeu para sempre, né? É muito fofa essa história e eu recomendo para todo mundo, é muito cuti-cuti e eu fiquei apaixonada. The Keys of Deception. Aqui a gente vai ter como personagem principal a Lia, que é a princesa de Morrigan, e ela, já no início do livro, ela vai se casar com o príncipe de Dalbreak para fazer uma aliança entre esses dois reinos, para que haja paz, porém, ela resolve fugir, junto com a sua aia Pauline, né? E larga o casamento ali, todo mundo desesperado procurando por ela. Essa fuga, ela acredita que é uma forma dela mostrar que ela é independente, que ela consegue fazer as coisas sozinhas e que ela, como mulher, tem que decidir com quem ela vai casar e a vida amorosa só diz respeito a ela e ela quer ter um grande amor. Eu não discordo em nenhum momento quanto a isso, mas eu entendo também que ela é uma adolescente e que ela talvez não entenda os reais problemas que esse rompimento poderia causar, e eu acredito que nem é o rompimento, mas sim a forma como ele acontece, né? No dia do casamento ela larga tudo, ela poderia ter tentado de outras maneiras antes de fazer isso, que é uma forma muito, muito drástica. Acontece que com essa fuga dela, todo mundo vai atrás dela. Então a família dela de Morrigan vai, o pessoal de um outro reino que é a Venda, que tá querendo ali se permear para fazer a desunião, para ganhar benefícios, também vai atrás dela. E o príncipe de Dalbreak também vai atrás dela. O que é legal nessa história que eu fiquei assim, o livro todo instigada a ler para saber quem era quem, é porque na Venda, eles mandam um assassino atrás da Lia e de Dalbreak, o príncipe vai atrás dela. Só que a autora não diz pra gente quem é o príncipe, nem como ele se aparenta, nem nada. A mesma coisa do assassino da Venda, não, ela não diz. E eles se cruzam, né? Nessa empreitada de encontrá-la, eles se cruzam e a gente não sabe quem é quem. E ela começa a se relacionar com esses dois rapazes, não amorosamente, mas ela tem sentimento pelos dois, ela sabe que os dois têm sentimentos por ela e ela vai escolher um deles, né, em um determinado momento, mas a gente fica instigado a saber quem é quem o tempo inteiro. Geralmente eu não gosto de triângulos amorosos, mas como autora, né, a Mary trouxe aqui pra gente, dessa forma, eu fiquei muito instigada a saber quem era quem e eu acabei gostando desse triângulo amoroso. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia de Crônicas de Amor e Ódio. Eu não li os outros, mas eu estou muito ansiosa para lê-los e recomendo muito para você que quer
começar um romancezinho aí com suspense ao mesmo tempo. Admirável Mundo Novo. Esse livro aqui do Aldous Huxley é um daqueles livros que eu acho que todo mundo tem que ler num determinado ponto da vida e se questionar sobre essa leitura, o quanto ela é importante, quantas coisas de reflexão ela traz pra gente. Aqui a gente vai ter um mundo futurístico, uma distopia, na qual tudo foi sanado, né? As doenças foram sanadas, as pessoas elas estão vivendo muito bem, felizes, teoricamente, elas têm, claro, suas obrigações, elas são divididas em castas. E aqui na América a gente é considerado selvagens, né? Nós somos as pessoas selvagens. O conceito aqui é de que ninguém é de ninguém, não existe mais relacionamento e os seres humanos são produzidos em fábricas. E essas fábricas já determinam as castas das pessoas e essas castas definem que tipo de trabalho ela vai ter pelo resto da vida. Então pode ser um trabalho braçal ou um intelectual. E isso já vai ser inserido desde a criação desse ser humano até o desenvolvimento dele na sua fase de infância. É muito louco você ler esse livro e o quanto ele abre a sua mente para as coisas absurdas que acontecem aqui, mas que traz uma mensagem que é super, super importante, né? O quanto a gente está envolvido com as tecnologias e o quanto ela pode modificar a gente e às vezes a gente fica cego com algumas coisas e acreditar tanto que aquilo é o certo, que aquilo é real, que o irreal acaba se tornando real, né? A grande coisa louca aqui é porque duas pessoas vão para para a América, para esse mundo de selvagens, para conhecer, e voltam com o que a gente chama aqui de o selvagem, que se eu não me engano é o John, o nome dele, e quando ele se depara nesse mundo maluco, né, que ele chama de Admirável Mundo Novo, ele fica espantado, porque as pessoas não se relacionam, as pessoas elas tomam remédio quando tem algum problema, ao invés de enfrentar o problema, simplesmente para ficarem felizes o tempo todo. As pessoas elas vivem para trabalhar, elas não vivem para si, elas não têm o trabalho como parte da vida que vai fazer com que elas tenham coisas felizes. Elas vivem para o trabalho em si. E tudo que é relacionado a sexo é simplesmente um ato de relaxamento. Os relacionamentos são poligâmicos, né? E a monogamia, ela é vista como algo irreal, surreal, porque aqui ninguém é de ninguém. Então, esse é um livro muito maluco, que, como eu disse, para a época em que ele foi escrito, ele é muito visionário. Eu acho que todo mundo deveria ler. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 18 e eu pretendo ler mais coisas do autor porque realmente é um livro para você expandir a mente. Outlander e o Viajante no Tempo é o primeiro de uma sequência de livros gigantescos como esse, mas que eu acredito que a história não se perca e que continue maravilhosa do começo ao fim. Aqui a gente vai ter a Claire Bishop, ela acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, ela é casada com o Frank, que acabou que eles se casaram, logo houve a guerra, eles quase não ficaram juntos durante esse período de casamento, por mais de 6 anos de casamento, porque eles estavam inseridos ali na guerra, se viam poucas vezes, e eles se resolvem, quando a guerra acaba, tirar um tempo ali para eles se reencontrarem, como se fosse uma nova lua de mel, para eles iniciarem o relacionamento deles de novo e tentarem gerar uma criança, né? Gerar um filho para constituir essa família. Então, eles acabam viajando para as terras altas e lá é que acontece o grande fato miraculoso em que a Claire acaba voltando, se eu não me engano, 100 ou 200 anos para o passado, através de umas pedras no Stone Age. Eu acho que é assim que fala. Lá ela vai acabar participando de várias aventuras, de várias coisas malucas, porque ela não entende muito como funciona o relacionamento da época. Ela tem uma noção de história, mas tudo muito superficial e ela tem que permear ali por caminhos tortuosos, porque ela é uma mulher, numa época muito machista. Só que ela encontra o Jaime Freeza, que vai acabar se tornando um grande amor para ela, né? Ela é casada
e acaba encontrando esse jovem, porque ele é muito mais jovem do que ela, e se apaixona por ele. É um fato que acontece, não é uma coisa... A autora traz tão bem isso, que você fica torcendo pelos dois, e quando você encontra com o Frank, você também torce que ele não sofra, sabe? Porque ele é um cara bacana, ele é um cara legal. E é tão lindo esse romance, é tão lindo, você torce tanto para os dois ficar juntos, e é tanta aventura, é tanto jogo político, é tanto, que esse livro é demais, sabe? Para quem gosta de romance histórico, eu acho que você que ainda não leu, não pode deixar de ler Outlander. Eu tô louca para ler os próximos livros, só que, né, esses livros são caros. Então eu vou comprando aos pouquinhos, eu vou lendo, e além de caros, eles são extensos, né? Esses aqui, por exemplo, eu acho que tem 800 páginas, e são todos por essa média. Então leva um tempo grande para você lê-los, então você tem que estar ali, ó, pontual. Por mais que a leitura seja muito envolvente, querendo ou não, é um livro que demanda tempo para você ir desenvolvendo a história. Recomendadíssimo, recomendadíssimo. A Biblioteca Invisível, da nossa querida Genevieve Kugman. Esse livro aqui vai trazer a história da Irene. Ela é uma personagem super forte, independente, que viaja entre mundos através dessa biblioteca mágica, né? Então, ela viaja não só pelo tempo em si, mas pelo espaço também. Então, por exemplo, existem várias dimensões, onde existem várias Inglaterras, várias Venezas, e ela sempre vai ali atrás de um livro específico para trazer para essa biblioteca, que é o que vai suprindo a energia e a magia dessa biblioteca. Essa história é muito legal, ela é cheia de aventura e você fica preso da primeira página até a última página. Aqui você vai ter dragões féricos, vampiros, e a Irene tá ali no meio de tudo isso como uma detetive, uma espiã. Ela é tudo ao mesmo tempo, tudo em busca de um livro. E é muito engraçado porque essa personagem, ela tem um amor tão grande pelos livros que nos momentos de descanso dela, ela só quer pensar em abrir um livro e ler. É muito, muito legal. Imagina você trabalhar numa biblioteca como essa. Era o que eu ficava pensando o tempo todo enquanto eu lia. Mas a história aqui é que ela vai, né, atrás de um livro específico. Acaba que esse livro se perdeu no meio do caminho e houve uma morte. Porque não só ela está atrás do livro, mas várias outras pessoas. E aí ela percebe que a situação ali não está muito simples. Ela, junto com o Kai, que é um dragão, até o momento ela não sabe muito bem se ele é, se ele não é, o que é, por que ele está indo com ela, como um assistente, mas ela percebe o valor dele e o quanto ele é importante para a missão. Esse livro aqui, ele virou um xodozinho, eu já li o segundo dele, de tanto que eu fiquei apaixonada pela história. Vou trazer a resenha aqui para vocês, então aguardem para vocês verem a minha opinião sobre o segundo livro, mas se vocês quiserem ver a resenha desse aqui, como eu disse já no início do vídeo, vai estar aqui embaixo. Terceiro lugar, ele aqueceu meu coração. Primeiro porque eu conheci a autora no ano de 2018, na Bienal do Livro, ela autografou o livro para mim, foi tudo maravilhoso. Segundo, porque esse livro, ou as pessoas amam a saga, ou as pessoas odeiam. Eu sou do pessoal que ama, 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 ama. E o terceiro lugar é A Rainha Vermelha, da nossa querida autora Victoria Aveyard. Aqui a gente vai conhecer a Mer, que é uma garota de sangue vermelho, e ela acaba fazendo várias besteiras, né, que são besteiras que ela faz em prol do bem das pessoas que ela ama. O amigo dela, o Killor, vai pra guerra e ela não gostaria que ele fosse, então ela arruma um meio clandestino dele fugir dessa guerra dos prateados, que há quando o jovem tem 18 anos, ele tem que obrigatoriamente ir pra lá. Ela arruma essa forma, mas ela precisa de dinheiro. Então ela vai para o mundo dos prateados, onde a irmã dela trabalha lá como bordadeira de seda, para tentar roubar algum objeto de valor e o Killor não precisar ir para a guerra. Porém,
acaba que dá uma confusão lá, e essa confusão acaba que a irmã dela se machuca, muita coisa acontece ali. Ela acaba descobrindo pela primeira vez a Guarda Escarlate, que é uma guarda que vai contra o sistema dos prateados, né, que são ali como ditadores praticamente, e acabam que só porque eles têm poderes, eles acreditam que sejam melhor do que o Sangue Vermelho, o que não é, mas enfim, ela acaba conhecendo um estranho e esse estranho arruma um emprego para ela no castelo e ela acaba aceitando, porque depois de tanta coisa ruim que aconteceu na vida dela, que ela não conseguiu ajudar o amigo, a irmã dela se deu mal, tudo estava dando errado, então isso aí pelo menos era uma luz no fim do túnel. O grande problema foi que o primeiro dia de trabalho dela já foi no encontro de uma noiva para o grande príncipe Cal. E essa decisão para saber quem seria a noiva é uma decisão de poderes, de força. A noiva dele seria a mulher mais forte ali das escolhidas, das famílias prateadas. Só que acontece um tremor ali, a Mera acaba caindo no meio da arena e para se proteger, num grito de socorro, ela acaba soltando faíscas de eletricidade e se descobre como uma garota vermelha com poderes. Então aí que começa toda a confusão dessa história, que acaba tendo um triângulo amoroso. O meu personagem principal aqui, que eu mais gostei, é o Meirin, que é um garoto particular. Quem já leu sabe quem ele é. Alguns amam, outros odeiam, mas eu amo ele. E a gente vai ter a Mera aqui como nossa protagonista, que vai ter que lutar contra tudo e todos. Ela vai ter que se mostrar como uma mulher forte, não apenas para os prateados, mas também para os sangue vermelhos, né? Porque muitos desconfiam que, como uma sangue vermelho, possam ter poderes. É um jogo muito político aqui, entre os vermelhos e os prateados, e essa guerra iminente com a Guarda Escarlate, prestes a acontecer, porém que a Mer só vai descobrir e se aprofundar mais quando ela acaba entrando nesse mundo maluco. Eu me apaixonei pela história, eu li muito rápido, eu falei, gente, eu preciso ler, e eu fui lendo, e eu fiquei apaixonada. Se você quiser saber mais, a resenha tá aqui, e, gente, foi o que eu falei, alguns amam, outros odeiam, eu sou do time que ama, e eu espero que se você vai ler aí por minha indicação, que você ame também, porque é um xodozinho na minha vida. Mosquitolândia, do David Arnold, tá? Aqui a gente vai ter a Min Malone, essa garota aqui. Ela acaba entrando numa viagem, uma corrida, para ir atrás da mãe dela. Ela mora com o pai e com a madrasta, mas diferente daquele livro lá, né, que eu falei para vocês, de o que há de estranho em mim, a madrasta aqui, ela é muito mais parceira, muito mais amiga e quer participar da vida da Min do que no outro livro ali, que a gente vê que realmente há um distanciamento. Mas a Min, ela precisa fazer essa viagem para salvar a mãe dela. Ela não sabe muito bem do que ela precisa salvar a mãe dela, mas a gente vai descobrir no final do livro e a gente percebe o quanto o amor de uma mãe para uma filha, de uma filha para mãe é importante, mas o quanto também o caminho que a Min trilhou para chegar até lá foi importante. A Min vai passar por diversos perigos aqui nessa história e você fica apavorado porque o quanto o mundo é perigoso para uma jovem adolescente, para todas nós mulheres, né? Mas nesse caso aqui é uma adolescente viajando sozinha. A gente vai ver pessoas maravilhosas nesse livro e como elas podem tocar o coração. A Min vai fazer amizades aqui ímpares que talvez ela tenha pelo resto da vida. E esse personagem, essa viagem que ela tem de ônibus é tão lindo, é tão lindo. Você consegue ver na história o crescimento dela e quanto a força de vontade e a determinação dessa jovem faz com que ela descubra que o mundo
ele não é fácil. O mundo é muito difícil, mas que a gente precisa se manter em pé, precisa se manter forte para conquistar e para a gente alcançar tudo aquilo que a gente quer. Chegamos ao último livro e eu vou falar para vocês primeiro o porquê que ele foi o livro que eu mais gostei nesse ano. Esse livro, ele é uma distopia que vai trazer a história de dois jovens que vão se degladiar e competir entre si para se tornarem ceifador. Aqui a gente tem o ceifador, que é o Faraday, que é o meu personagem preferido deste livro. E ele escolhe duas crianças, dois adolescentes ali para se tornarem ceifadores, porque o ceifador, ele tem a missão de colher vidas num mundo onde não existe mais a morte. Ele escolhe a Citra e ele escolhe o Rowan, e essa garota, a Citra e o Rowan, vão participar de diversos treinamentos aqui durante o livro para se tornarem ceifadores. Eu acho que começa a ficar difícil aqui a história e começa a ter as problemáticas quando no conclave, que é o encontro de ceifadores, se é discutido se um ceifador pode ter dois aprendizes ou não. Então, é decidido que no final desse 1 ano de treinamento, não poderá haver, os dois não poderão virar ceifadores, né? Mesmo que os dois eles estejam muito bem, só um poderá. Então, eles vão ter que lutar um contra o outro, eles vão ter que brigar por essa vaga. E aquele, né, que perder, infelizmente, vai perder a sua vida junto, né? O outro vai ter que colher como primeira colheita ali o que perdeu. Então, isso acaba deixando a história mais instigante, mas é importante você saber também que esse mundo aqui, onde não existe mais morte, ele só foi possível através de uma inteligência artificial, que aqui é nomeada como a nuvem. E a nuvem, ela fica à parte disso, né? A humanidade escolheu a nuvem como governante, né, do mundo todo, mas a nuvem decidiu que só quem pode decidir quem vive e quem morre são os próprios seres humanos, e por isso que se criou os ceifadores, né? Os ceifadores, eles são uma instituição à parte. A nuvem não tem nenhum acesso, ela tem acesso a tudo no mundo, menos a isso. E cada ceifador escolhe a forma com que vai colher a vida do próximo. É claro, ele tem uma cota por ano que ele precisa atingir, porque senão vai ter uma superpopulação, mas a nuvem deixa que eles decidam mesmo, e ela só fica vendo ali de fora. É importante você saber isso por causa da sequência. O segundo livro é A Nuvem, e eu já li, eu não resisti. Eu precisava ler essa sequência e, nossa, eu fiquei tão impactada porque o ceifador é muito, mas é muito bom. Então eu fui ler A Nuvem e falei assim, por favor, que não seja menos do que o ceifador. Por favor, que seja mais ou que seja igual, pelo menos. Então eu fico com aquela expectativa assim, seja igual, seja igual, seja igual. Mas quando você chega no final do livro de A Nuvem, você vê que ele é 10 mil vezes melhor do que o ceifador. O Neil Shusterman conseguiu engrandecer essa história no topo. Mas voltando a falar do ceifador, eu acho que não teria como ele não ser o primeiro aqui da minha lista. Eu acho que ele vai ser o favoritário da vida. É uma história incrível, cheio de reviravoltas e que todo mundo deveria ler. É claro, é uma distopia, mas é muito legal, gente. Você fica com raiva de alguns personagens, você fica torcendo pelo Citra e pela Rowan, e você fica, às vezes, com dó do Faraday, porque a situação que ele se vê, porque em nenhum momento ele quis que a Citra ou a Rowan, a Citra ou a Rowan sofressem, né? Ele quis os dois porque ele viu bem nesses dois adolescentes.
Mas eu acho que foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse ano de 2018 tenham trago para vocês várias leituras boas, assim como eu tive várias leituras maravilhosas. Eu fiquei muito feliz que desses 12 que eu escolhi, praticamente 90% eu gostei. Eu acho que só 2 livros assim que realmente não me agradaram, mas de resto eu gostei de todos. Claro, tem uma particularidade, um detalhezinho que faz um para mim ser melhor que o outro, e isso vai de cada pessoa, mas eu recomendo todos para vocês. Eu vou trazer aqui para vocês também os 12 livros que eu vou ler no ano de 2019. Eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou tentar achar aqueles livros que talvez eu tenha comprado e acabou ficando ali e eu não fui lendo, e aí eu trago para vocês aqui para vocês poderem ver junto comigo, do mesmo jeitinho. Eu vou trazendo uma resenha de cada livro, conforme eu for lendo, e depois no final do ano de 2019 eu faço o apanhado que nem eu fiz hoje. Me deem dicas, recomendações de livros aí que vocês acham que são bons, opiniões sobre o que eu falei aqui, que eu falei pra caramba. E não se esqueçam, né? Aquele famoso compartilha com os seus amigos, deixa o seu like e não deixe de se inscrever, tá? Que eu faço aqui com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Eu espero vê-los na próxima semana. Grande beijo. Tchau, tchau.